Oi, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso webinar com o tema Mitos e Verdades sobre estudar no Reino Unido. Vai ser apresentado por mim, Tatiana, e pela Mariana, que já vai se apresentar, tá? Mas antes de começar, vamos contar um pouquinho para vocês sobre o projeto, tá? Esse webinar faz parte do projeto OK Talk to Student, que é um projeto da OK Student Brasil voltado para estudantes de ensino médio. Esse projeto ele consiste num ciclo de palestras, que vai ser realizado mensalmente, tá? E antes de começar propriamente o evento, né, vamos nos apresentar. Eu sou a Tatiana, tá? Eu sou psicopedagoga por formação. Aqui na OK Student eu faço trabalho de consultoria acadêmica, tá? Para aqueles que estão interessados em fazer curso superior no Reino Unido, tanto graduação quanto pós-graduação. E a OK Student Brasil é uma empresa que faz parte do Vermilion Group, que tem atuação já consolidada na Europa, Ásia, América e África, tá? A gente tem no nosso histórico cerca de 3.000 candidaturas por ano, tá? Nesses 4 continentes. E nós trabalhamos com 35.000 cursos de graduação em 131 universidades ranqueadas. Tá? E nós atuamos desde a consultoria acadêmica, que é a parte de escolher, ajudar o estudante a escolher o curso e a universidade ideais para os seus planos de vida e de carreira. Fazemos assessoria à candidatura, que é a parte mais burocrática mesmo, né, do processo de inscrição e acompanhamento das respostas das universidades, e apoio o estudante na preparação para a mudança, para que essa transição ocorra da melhor forma possível, certo? Então, como eu falei, esse webinar faz parte do projeto OK Talk to Students, e esse projeto tem como objetivo divulgar as oportunidades de estudo e carreira no Reino Unido, ampliando as possibilidades. Tá? Então, a gente vai ter palestras sempre nas primeiras quartas-feiras de cada mês, e a gente está com uma plataforma EAD em construção, que vai ficar disponível para acesso dos estudantes das escolas participantes. Isso deve ser lançado em março ou abril, tá? Mas a gente mantém vocês informados certinho. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Mari, para se apresentar, para começar a palestra propriamente dita. Mari, fica à vontade. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Eu sou a Mariana, psicóloga, também sou consultora acadêmica aqui do OK Student, e gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de mitos e verdades. O que é um mito, né? E o que é uma verdade. Um mito é uma ideia pré-concebida que nós temos de algum lugar, ou de algum evento, ou de alguma cultura, e que não necessariamente seja uma verdade, né? Que não necessariamente seja um fato, né? Agora, um mito é uma ideia que nós temos sobre algum lugar, ou sobre algum personagem, alguma coisa. A verdade é muito particular, né? É relativa, depende da pessoa. Se ela se identifica mesmo com aquele fato ou não. Por quê? Eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Então, um estudante que pensa em estudar no Reino Unido, ele pode pensar que o Reino Unido é sempre frio, sempre nublado e que chove muito. Ele pode pensar que a comida é ruim, a comida tradicional da Inglaterra mesmo, e que o inglês britânico é mais difícil de entender que outros idiomas, que outros sotaques de outros países de língua inglesa. Bom, falando sobre clima, o clima é muito diferente nos 4 países do Reino Unido, né? Assim, a maioria realmente é frio, é chuvoso, é nublado. No entanto, existem algumas questões que não são iguais em cada local, tá? Na Escócia, por exemplo, é chuvoso, ele é instável e tem grandes diferenças entre locais muito próximos, tá? O verão acontece entre maio e setembro. Na Irlanda do Norte, não se registram temperaturas extremas. Então, o clima, apesar de 10 graus ser muito frio para a gente, ele é ameno em relação aos outros países no entorno. O país de Gales, né? Ele tem um clima oceânico com um verão suave e um inverno fresco,
né? Ele se prolonga durante algumas semanas em 5 graus. E isso também, lógico, que comparando a um local muito frio, por exemplo, como -10 do Canadá. E na Inglaterra é razoavelmente imprevisível, acontece uma mudança de temperatura, como, por exemplo, em São Paulo, que no mesmo dia a gente sente várias temperaturas, mas não é tão extremo também. Isso, por exemplo, não chega a um calor, que nem no Rio de Janeiro, de 40 graus, e nem a -10, que nem no Canadá. Né? Então, e também não é verdade que chove todos os dias, como é dito, né? E realmente é muito mais nublado do que os britânicos desejariam. Eles gostariam de mais dias de sol. Mas existem algumas variáveis. Sempre dizem, o clima é ruim. Depende da pessoa, né? Se ela gosta muito do frio, ou se ela gosta dessa mudança durante o dia, ela vai se adaptar. Mas tudo é questão de se adaptar, né? De adaptação. E a comida, ela é ruim? Bom, também é um mito que depende da pessoa. É relativo, vai de gosto e vai de cultura, né? Os pratos tradicionais da Inglaterra são, acho que todo mundo sabe, fish and chips, né? Que é um pouco mais salgado para o paladar de quem não gosta de tanto tempero. Essa Cornish pasty é uma empada que tem um recheio apimentado de carne e nabo, tá? Então, para quem gostar de nabo e de pimenta, vai gostar bastante. E esse Bangers and Mash é uma salsicha de alta qualidade, com um purê, uma cebola caramelizada e ervilha, que eles costumam comer no café da manhã. Isso, acompanhado de chá. E esse pudim, ele é à base de pão de forma adormecido, morangos, framboesa, mirtilos, groselhas, açúcar e vinho, né? Então, é um gosto muito peculiar. Existem muitos outros pratos que são tradicionais, eu só selecionei aqui uns 4. No entanto, a Inglaterra e os outros países também do Reino Unido recebem muitos estrangeiros. Tem muita gente do mundo inteiro morando por lá. Existe restaurante de todos os locais. Então, quem vai morar na Inglaterra não vai passar fome e vai conseguir encontrar alguma coisa que ela goste. Tem restaurante italiano, tem restaurante japonês, inclusive brasileiros, né? Então, se não agrada ao paladar britânico, e para essa pessoa é verdade que a comida é ruim, ela vai encontrar alguma opção. British place names can be tricky to pronounce. Take this. Começou um vídeo aqui. E agora, falando um pouquinho sobre o inglês britânico, né? Que existe esse mito de algumas pessoas dizerem que é mais difícil de compreender do que o inglês americano, do que o inglês da Austrália, por exemplo, tá? O que eu gostaria de mostrar com esse vídeo? É uma brincadeira, existem nomes de locais do Reino Unido muito difíceis de serem interpretados, não é para assustar, mas é para entender também que o próprio britânico, às vezes, não consegue falar um nome, né, do inglês lá da Inglaterra mesmo, né? E que vários locais do mundo, né, têm nomes complicados, né? Então, isso também é relativo. E também é claro que o inglês, que a gente compreende melhor, tem mais a ver com o sotaque nativo, tem mais a ver com a familiaridade que a gente tem, aonde nós aprendemos o idioma. Então, eu vou passar esse vídeo rapidinho, só para a gente brincar um pouco, descontrair e entender um pouquinho sobre essas diferenças. British place names can be tricky to pronounce. Take this place. Looks simple, but what if we told you it was pronounced Grimmis? We'd be lying. It's Grimsby. But other places can be genuinely fiddly for foreigners. And tourists who get it wrong risk being imprisoned or killed. In today's programme, we're going to ask why British place names are so hard to pronounce. Is there an and coming? No, I'm done. Welcome to Map Men. We're the men. And here's the map. Map men, map men, map, 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 men. There are difficult to pronounce place names all over the world. California has Zizix, Slovenia has Ptuj, Greenland has...
Checker Tarsuit Shaw. Even Welsh natives struggle with this one. And tonight we can expect to see heavy showers spreading from the west into Wales. But deliberately hard to pronounce names invented for promotional purposes like Llanfair, Pwllgwyn, Gwrgogera, Ffrindrobl, Llantysilio, Gogogoch aside, Show off. British place names cause more trouble than most because they often look straightforward but contain nonsensical phonetic traps that are... Vou voltar aqui um pouquinho. Então, bom, só para comentar um pouquinho sobre esse vídeo, eles mostraram uma cidade que tem o maior nome do mundo, né? E que nem o cara do tempo lá na Inglaterra vai conseguir pronunciar esse nome, e às vezes ele fala o nome do país, entendeu? Ele não fala que é, por exemplo, em São Paulo, ele fala em Wales, fala do país. Agora, é necessário realmente ter um inglês fluente, né, para estudar na Inglaterra? Não necessariamente. Por quê? Existem alguns outros caminhos para as pessoas que estão entre o intermediário 1 e o intermediário 2, que, ao concluir o exame do IELTS UKVI, ele pode tirar entre 4,5 até os seus 6,5 e conseguir um caminho para ele antes da graduação, que seria o Pre-Sessional, por exemplo, que é um curso voltado apenas para o estudo do inglês antes do curso, ou, por exemplo, o Foundation Year, que é um ano de preparação antes do curso de graduação. Agora, é obrigatório fazer o Foundation Year antes do curso de graduação? Depende. Por quê? Porque depende do modelo de ensino. Na verdade, eles vão analisar todos os requisitos do estudante. Então, por exemplo, qual foi o modelo de ensino médio que ele estudou? Ele estudou no sistema IB? Ele estudou no sistema bilíngue, né? Ou foi o modelo tradicional? Como que é o histórico acadêmico desse estudante? Dependendo da área de estudo que você vai estudar, eles vão analisar determinadas matérias, e se nessas matérias ele precisar desenvolver um pouco mais para poder estar preparado para o curso, ele pode precisar do Foundation Year. E também a nota do IELTS e o UKVI, que se tiver no limite inferior ao que é exigido para entrar na graduação em si, ele também pode precisar do Foundation Year. Agora, o Foundation Year, né, ele acrescenta um ano aos 3 que já é a duração tradicional da Inglaterra. Ou seja, acaba ficando no mesmo tempo que um estudante brasileiro faria numa graduação no Brasil, né? Então, seriam 4 anos. Existem muitas vantagens de se estudar o Foundation Year. Ele vai se preparar em matérias específicas do curso. Por quê? O ensino médio brasileiro, ele é mais generalista, né? Nós estudamos todas as matérias durante os 4 anos de ensino médio, e já no ensino médio britânico, eles estudam já mais voltado para a área que ele pretende atuar. Então, existe já um estudo mais especializado daquelas matérias de graduação dentro do curso de ensino médio. Então, um brasileiro ou outro país, ou um estudante de um outro país, pode precisar nivelar com os estudantes britânicos. E existem muitas vantagens nisso, né? Além de ter a interação internacional com vários estudantes do mundo inteiro, vai ser estudado o inglês acadêmico e te preparar para estudar artigos científicos, né? Apresentar palestras, entre outras necessidades do inglês acadêmico durante a graduação. E também te permite um acesso às universidades mais concorridas e prestigiadas. Agora a Tati vai continuar, eu te passo a palavra, com licença. Obrigada, Mari. Então, vamos entrar em outro mito agora, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre se é verdade ou não, né? Esse próximo mito, que é o que os ingleses são fechados. Então, acho que todos que
estão planejando estudar fora, né, sempre consideram esse tipo de tema, né, até onde aquele povo daquele país é receptivo ao estrangeiro, como que a cultura local deles, isso logicamente vai fazer bastante diferença na adaptação, né. Então, antes de falar, né, se os ingleses são ou não fechados, né, eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes, né. Primeiro que as diferenças culturais, elas estão presentes em todos os países, né. Se a gente for comparar uma pessoa que nasceu e foi criada no norte do Brasil com uma pessoa que foi nascida e criada no sul do Brasil, a gente já vai ter grandes diferenças culturais. Então, imagina de um país como o nosso para um outro país atravessando o oceano. Essas diferenças culturais, elas existem, elas são reais, não dá para negar, tá? Mas isso faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E a mudança, ela vai existir. A gente está saindo da nossa casa, da nossa família, do contexto ali que a gente cresceu, está saindo de perto dos nossos amigos para um país completamente diferente. Então, é uma mudança, né? Essa mudança, ela não vai ser suave, porque a gente sonhou com isso a vida inteira, né? Isso é bastante comum. É uma mudança que vai impactar a gente, mas que a vantagem disso para o nosso desenvolvimento, ela talvez seja mais importante, seja algo que nos ajuda no nosso desenvolvimento, e isso é mais importante do que julgar se o inglês é ou não fechado. E sim o que a gente vai aprender com essa diferença, com esse choque cultural que vai existir. A gente vai estar longe da família, a gente vai estar longe dos nossos amigos, mas é algo que, no final das contas, com certeza vai valer a pena, né? E aí a gente tem algumas informações que são bastante importantes de a gente conhecer nessa decisão de pensar em estudar fora, de pensar em estudar no Reino Unido, né? Por que escolher Reino Unido como um destino? Então, 3 das 10 melhores universidades do mundo são britânicas, tá? E o Reino Unido, ele tem uma reputação acadêmica muito valorizada internacionalmente, mundialmente. E por isso eles recebem cerca de 500 mil estudantes internacionais por ano, de 190 nacionalidades diferentes. Então, ainda que não seja um destino muito popular entre os estudantes brasileiros que pretendem estudar em países de língua inglesa, ele é um destino muito popular do ponto de vista global, tá? E, além da questão de ser um destino acadêmico bastante popular, tem outro fator bastante importante, que é o fato dele estar na Europa. Então, a gente vai encontrar diferenças culturais, não apenas por estar em um país diferente do nosso, mas por estar em um país que é extremamente conectado com os outros países da Europa, cada um com suas particularidades, com seus costumes, né? Então, a gente faz um trocadilho que, estudando no Reino Unido, você vai estar a 40 euros de 40 países. Né? E essa é uma brincadeira para dizer que a gente tem, não apenas financeiramente, mas um acesso muito facilitado a vários outros contextos. Enquanto que, estando em Londres, você consegue chegar em Paris em 3 horas, às vezes aqui em São Paulo a gente não chega nem no aeroporto, né? Dependendo do dia, dependendo do trânsito, se estiver chovendo e tal. Então, esse cenário, assim, ele representa um acúmulo de repertório cultural que vai ser muito importante para a nossa formação humana, para a nossa formação profissional, tá? E, além disso, né, como eu falei agora há pouco, é um país que tem bastante estudante internacional. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de universidades para vocês terem noção numérica mesmo de como que é essa comunidade internacional lá, né? A Universidade de Cambridge tem pouco mais de 20 mil estudantes, sendo que 35% deles são estrangeiros de 102 nacionalidades. Na Universidade de St. Andrews, esse percentual cresce para 46% de estrangeiros de 87 nacionalidades. E já em Oxford, são 25 mil estudantes, em média, 33% de estrangeiros de 110 nacionalidades. Então, essa comunidade internacional, ela vai existir porque você está na Europa, porque você saiu do seu país, mas você também vai ter essa comunidade internacional muito próxima de você dentro da própria sala de aula, né? E isso é outro fator bastante rico, porque vai te permitir construir uma rede de relacionamento internacional, que vai te dar a oportunidade não apenas de desenvolvimento durante o curso propriamente dito, mas também muitas oportunidades de carreira internacional, tá? E aí, a gente passa para o próximo mito, né? Será que é muito difícil entrar em uma universidade britânica? E a gente vai falar que nem é mito nem é verdade, tudo é relativo,
Então, depende, né, que a Mari falou lá, quando ela falou do Foundation Year. Depende de com qual universidade você está comparando. Você está falando de Oxford, você está falando de Cambridge, você está falando em relação a qual outra? Alguma brasileira, alguma em outro país de língua inglesa? Né? E qual é o curso que você está querendo comparar? É um curso de medicina, então, ainda que você tenha ou não muitos outros concorrentes ali para você ser aceito, você vai ter que ser aceito também pelo NHS, né? É um curso na área de comunicação, então é um cursos na área de comunicação, na área de saúde que tem demanda de relacionamento ali com o paciente, vão exigir notas muito mais altas no IELTS, tá? Então, a partir ali de 7 já, né? Diferente dos cursos mais técnicos ou mais padronizados, como a Mari citou ali, que geralmente pedem no nota de IELTS de 6. Tá? Então, alguns cursos vão pedir realmente o inglês mais forte. Se é um curso na área de tecnologia, um curso na área de inteligência artificial, você vai precisar apresentar um tipo de certificado, como se fosse um certificado de antecedentes criminais, mais ou menos, eles fazem uma avaliação do perfil do aluno para ver se aquele perfil tem algum risco para a segurança nacional, tá? Se é um curso na área de artes, então vai apresentar um portfólio, muito provavelmente, né, dependendo do que você está querendo estudar na área de artes, se é um curso de artes de fine arts, se é um curso de design, esse portfólio ele vai ter que ser construído e apresentado para poder ser analisada a sua candidatura, mas o importante saber é que o processo de candidatura, no geral, ele é muito mais holístico, né? Diferente do que a gente costuma ver no Brasil, a gente no Brasil é avaliado basicamente pelo Enem, né? Algumas universidades estão fazendo uma mudança nesse sentido, mas é um processo mais holístico no sentido de que eles não vão avaliar apenas a sua nota, né? Apenas quem você é ali no número que você tirou na prova. E sim, eles vão analisar o seu perfil, o seu histórico acadêmico, mas também o seu perfil, o seu histórico extracurricular, o que é que você faz fora da escola, o que é que você tem de interesse, por que é que você quis estudar aquele curso, que é o curso que vai contar na carta de motivação, e como que seus professores te veem, né? Se você tem alguma experiência de trabalho, como que o teu companheiro de trabalho ali, quem vai ser a sua referência, vai te avaliar e vai te apresentar para essa universidade. Então, é difícil entrar? Depende, né? Você tem do que você quer e do que você tem de histórico, tá? E aí a gente passa para o próximo tópico, né? Que é o mito ou verdade de que as universidades britânicas são muito tradicionais e pouco inovadoras. E aí eu gostaria de mostrar aqui para vocês algumas imagens. Quando fala que o ensino superior britânico ele é tradicional, isso é um fato, né? Que não é muito, não tem muito pano para discutir se é ou não. A primeira universidade de língua inglesa no mundo foi fundada no Reino Unido, que é a Universidade de Oxford, lá em 1046 ainda, né? 1096, desculpa. E aí a gente tem, né, assim como Oxford e outras universidades que são as Red Bricks, na verdade a Oxford tecnicamente não é uma Red Brick, mas enfim, as Red Bricks são as universidades que receberam o status de universidade com vários cursos antes da Primeira Grande Guerra. E as oficialmente Red Bricks são essas 6, a Universidade de Birmingham, a Universidade de a Universidade de Birmingham, de Liverpool, de Leeds, de Bristol. Então, esses são as 6 oficialmente Red Bricks, por conta dessa questão da estrutura, de ter sido construído nessa época que tinha essa arquitetura bastante característica, tá? Mas não é porque são universidades com prédios históricos, às vezes até tombados, que não são universidades inovadoras, muito pelo contrário. E aí eu trouxe um outro exemplo para vocês aqui, que é a Universidade de Glasgow, tá, na Escócia. É uma universidade que tem um prédio histórico muito bonito, né? Que aí a gente brinca que é a universidade estilo Castelo do Harry Potter. O filme foi filmado, algumas cenas em uma das universidades de lá. Mas, apesar de ter esse prédio histórico, que é o campus principal, o campus de medicina veterinária já tem um layout, um design, um prédio extremamente moderno, né? E em relação a recursos, equipamento para estudo, para pesquisa, para realização de aulas práticas, não tem nada a ver com a estrutura do campus histórico, tá? Então, aqui é um exemplo. Tem o Laboratório de Ciências Biológicas da Universidade de Glasgow, e eu trouxe mais 6 exemplos aqui para vocês, ilustrando várias áreas, para vocês verem, né, visualizarem melhor isso que eu estou
explicando. A primeira foto é um avião da Universidade de Cranfield. Essa universidade ela é uma referência na área de aviação, tanto de formação de piloto quanto de infraestrutura, gestão aeroportuária. Então, eles têm um aeroporto dentro do campus e eles têm um 737 para a prática, né? Então, é algo que a gente, por exemplo, não tem no Brasil, tá? Esse tipo de recurso, esse tipo de acesso à infraestrutura e a equipamento, tá? Embaixo do avião da Cranfield tem a Universidade de Southampton. Eles têm um laboratório para desenvolvimento de carros de Fórmula 1, e aí tem um túnel com uma ventilação especial para testar a aerodinâmica dos carros, e algo que eu sou da educação, né? Não sei explicar tecnicamente muito como funciona, mas é algo bastante interessante, né? Aqui é um protótipo que está sendo testado nessa foto. A terceira foto é a Universidade de Queen's Belfast, é uma universidade que tem aquele prédio histórico, né, que nem as Red Bricks, apesar de não ser tecnicamente uma Red Brick, por causa da data de fundação, mas esse daqui é o Laboratório de Ciências da Computação, tá? Então, também é extremamente moderno, digamos assim, né, em relação à infraestrutura, em relação à tecnologia também. Embaixo dela está a Loughborough, que é um dos nomes difíceis de falar, que a Mari mostrou lá no vídeo, né? E esse é um dos ateliês de artes da universidade, tá? Então, só para vocês terem noção, uma foto que está cortada, né? Mas só para vocês terem noção do tamanho do espaço, da quantidade de recursos, de equipamentos. Quem gosta dessa área de arte, de criatividade, vai reconhecer ali bastante coisa interessante, tá? Na próxima foto é uma foto de um equipamento para estudo das correntes marítimas, correntes de ondas marítimas, na Universidade de Edimburgo. É outra universidade extremamente tradicional, extremamente antiga, né, histórica. Também tem um prédio super bonito, tá? Mas tem aí um equipamento que também é uma coisa bastante moderna em relação aos estudos dessa área. E, por fim, a gente não poderia deixar de citar a Universidade de Oxford, né? Uma das vacinas veio daí, tá? Esse laboratório é bastante grande, então provavelmente uma sala de aula, né? Talvez não seja um laboratório de pesquisa mesmo, talvez seja um laboratório de estudo, né? De aluno. Mas para vocês terem noção também do tamanho, também da quantidade de equipamentos que estaria disponível, tá? E da quantidade de prática que o aluno vai poder desenvolver ali durante o curso de graduação dele, tá? Então, alguns exemplos, tá? Só para dar uma ilustrada, porque se a gente for falar das 131, a gente é bastante coisa para falar, né? Bastante coisa para ver. E aí eu gostaria de já passar para o próximo mito, né? A gente está, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ali também das universidades, fiquem à vontade para falar no chat. Aí no final a gente responde, ou também se quiser marcar, a gente conversa individualmente, mas o próximo mito seria de que o Reino Unido ele é mais caro por conta da libra esterlina, né? A gente tem um câmbio elevado da libra em relação ao real, tá? E aí a gente gostaria de apresentar para vocês alguns dados importantes para a gente considerar, que vão além do valor da moeda em si, tá? Então, eu trouxe um comparativo de algumas universidades de países de língua inglesa, Estados Unidos e Canadá, que são os destinos mais populares no Brasil. E aí a gente fez uma conversão, né, dos valores de anuidades das universidades canadenses e americanas para a libra, tá? Então, quando a gente fala de câmbio no Brasil, a gente sempre converte primeiro para dólar, para depois converter para moeda original. Então, né, só para vocês entenderem como a conta foi feita, as universidades britânicas elas já são em libras, as universidades americanas a gente converteu do dólar americano para a libra, e as canadenses a mesma conversão, tá? Só para a gente poder comparar na mesma moeda. Então, as quatro primeiras barras são as 4 primeiras universidades dos rankings mundiais, que são a Universidade de Oxford e Cambridge, no Reino Unido, e o California Institute of Technology e Stanford University, nos Estados Unidos, tá? E eu já explico porque já chego lá no Canadá, tá? Então, uma anuidade na Universidade de Oxford, a gente tem cursos a partir de 28 mil de libras, tá? Se for um curso na área de saúde, esse valor é um pouco acima, mas a grande maioria, na verdade, não na área de saúde, mas cursos que são
as aulas são baseadas em laboratório, são geralmente mais caros, né, por fatores óbvios, do que cursos que são teaching, sala de aula baseados em sala de aula mesmo, tradicional, tá? Então, na Universidade de Oxford, a gente tem anuidades iniciando ali em 28 mil libras, 29 mil libras, enquanto no California Institute of Technology a gente tem anuidades na faixa de 47 mil libras, tá? Cambridge, a gente tem cursos já iniciando a partir de 22 mil libras, já em Stanford, a média é de 41 mil libras. A próxima universidade que a gente vai falar é a de Toronto, no Canadá, e é a primeira universidade canadense que aparece nos rankings mundiais. E ela está em 18º, tá? Então, uma anuidade na Universidade de Toronto, ela começa ali também em 20 e poucas mil libras, né? Se a gente for comparar o posicionamento do ranking, Cambridge é muito mais prestigiada em termos de avaliação externa, tá? Isso não é julgamento meu, é o que o Explode Ranking avaliou, tá? E aí a gente trouxe a próxima britânica, tá? Para fazer esse comparativo, que é a Universidade de Edimburgo. Ela tem anuidades ali na faixa de 18 mil libras, e ela está em 30º lugar no ranking. Por que a gente está falando de ranking? Porque a gente comparar, por exemplo, a McGill, que é a próxima canadense que aparece no ranking, eles estão em 42º. Então, a gente tem que comparar com outra americana, outra britânica que está dentro da mesma faixa, né, de padrão de qualidade avaliado nos rankings mundiais. São perfis diferentes e, logicamente, valores diferentes também. Tá? Mas aí eu trouxe aqui mais 2 universidades britânicas. Eu não coloquei o ranking geral, porque são universidades que estão entre as 10 melhores em engenharia, e são universidades que estão na faixa de 12, 13 mil libras. Tá? Então, não é a libra que vai tornar o custo de um curso no Reino Unido mais elevado do que em outro país, mas é uma análise mais complexa. Tá? E a gente tem ali, vamos dizer, 70%, 80% das universidades britânicas nessa faixa ali de 12, 13 mil libras até 20, né? O que vai muito acima, né? Considerando esse cenário dessas 131 que a gente trabalha, são universidades muito específicas, cursos muito específicos. Então, é uma Universidade de Oxford, é uma London School of Economics, então elas de fato vão ter um valor bem elevado, tá? Mas elas não são a maioria. A grande maioria está realmente dentro dessa faixa de 12 a 20 mil libras, que é um valor competitivo, bastante competitivo em relação ao Canadá, e é um valor bastante inferior em relação aos Estados Unidos. Tá? Então, esse que é o objetivo desse gráfico, fazer explicar para vocês o que é que está sendo analisado nessa afirmação, né, de que é um mito, o Reino Unido não é mais caro por conta da Libra. Isso vai depender de qual universidade você está interessado, qual curso você está interessado, e com qual outra universidade você está comparando. Tá? Além disso, em relação ainda à parte financeira, né, não é só o valor de universidade, de anuidade propriamente assim. Aqui são valores de anuidades, certo? Então, cada anuidade tem esse custo que está aí relacionado no gráfico, tá? Então, outras vantagens que vão além da questão do valor da anuidade propriamente dito é a possibilidade de trabalhar part-time. Então, o visto do estudante britânico permite que o estudante trabalhe meio período, tá? Isso é também não só o financeiro, né, que ele vai agregar, o que o estudante de part-time recebe é suficiente para se manter em termos de alimentação, transporte e gastos com material didático, mas também é um fator muito interessante de desenvolvimento profissional e pessoal, e é algo culturalmente bastante difundido no Reino Unido, né? É um pouco diferente do que a gente às vezes vê no Brasil, tá? Pelo menos em relação ao que eu tenho de história, pelo menos na minha família. Mas, por exemplo, o filho do jogador David Beckham não é, né, até onde a gente percebe, uma pessoa que precisa trabalhar por conta de precisar se manter, mas ele trabalhou de garçom enquanto ele fazia faculdade, justamente por essa questão do desenvolvimento e formação, né, da pessoa como um todo. Outro ponto relevante é o acesso ao sistema britânico de saúde, tá? Em outros países, ou você não tem acesso ao sistema de saúde do país, ou você precisa custear isso de forma privada, tá? E você ter acesso ao sistema britânico de saúde, no caso de uma necessidade de uso, isso vai baratear o custo no total, né? Fácil acesso a
mais de 40 países em termos financeiros e de desenvolvimento também, né? Se você tiver em um país de dimensões continentais, como o Brasil, como é o Canadá, os Estados Unidos, você não vai ter essa oportunidade de conhecer tantos outros países, tantas outras culturas com tanta facilidade de acesso. Né? Isso entra não só a questão financeira, mas a questão de tempo mesmo. Né? Você consegue, num final de semana, conhecer um país completamente diferente daquele que você está estudando, e algo que não é possível. Você, estando nos Estados Unidos ou Canadá, você vai conhecer outras cidades, provavelmente, mas não vai conhecer outros países e outras culturas tão diferentes. Né? Como é ali o caso de estar na Europa. Né? Essa é uma das vantagens de estar na Europa. Tá? E, por fim, tem a questão do diploma ser reconhecido internacionalmente. Tá? Então, tem acordo de cooperação com vários países que vai dar ao graduado acesso a estudo, acesso a trabalhar em outros países da Europa, não apenas no Reino Unido, né? Ou voltar para o Brasil, conforme ou o interesse, ou o desejo do estudante, ou até as oportunidades que podem se abrir. Né? Então, isso é bastante importante também. Tá? E aí, eu gostaria de voltar para a Mari, né? Passar a palavra de volta para a Mari. Obrigada, Tati. Bom, antes de abrir para as perguntas, gostaria de convidar a todos para o próximo webinar, que será no dia 3 de março, às 17 horas. Tá? O Pedro Godoy, ele estudou no Colégio Maristas, São Luís do Recife, tá? E também se formou na Universidade St. Andrews. Então, ele vai contar a experiência que ele teve no Reino Unido, sendo um brasileiro. Se vocês quiserem conversar mais e entender sobre a consultoria ou tirar outras dúvidas a respeito do Reino Unido, vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail e podem solicitar um estudo preliminar gratuito para entenderem quais são as possibilidades de ingresso em uma universidade britânica. Vou dar uma olhada se tem alguma pergunta no chat, a gente pode já tirar essa tela. Tati, a Luciana gostaria de saber se os custos da consultoria são da família ou da escola. A nossa consultoria, ela trabalha de forma imparcial, tá? A gente atende os interesses do estudante perante essas 131 universidades que a gente tem, né, como opção, tá? Então, é um custo, a consultoria ela é um custo do estudante, tá? Porque a gente vai ajudar o estudante a escolher o melhor curso e melhor universidade para ele, né? Então, nós não representamos os interesses das universidades, como a gente costuma ver, né, que a empresa tem, sei lá, 10 universidades aqui no portfólio e ali o estudante tem aquele campo de escolhas limitado. A gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha para encontrar o melhor curso e a melhor universidade para o estudante. Então, por conta disso, a gente tem sim um custo, tá? Se quiser saber melhor como funciona, melhor sobre nosso serviço, assim, né? O que a gente faz primeiro, depois e tal, de uma forma mais completa, né? A gente pode agendar uma videochamada e a gente explica melhor. Também não fugir do assunto aqui do webinar, tá? E aí eu vou fazer a próxima pergunta para a Mari responder, né? A Valéria quer saber se as universidades britânicas aceitam o Enem. Sim, algumas universidades aceitam sim, tá? Eles já consideram que o Enem é um exame importante para os brasileiros e entendem que essa nota ela é importante para cobrir algumas falhas ou dificuldades que esse aluno teve durante o ensino médio. Tati, quando tem que fazer a aplicação para entrar nas universidades? As candidaturas sempre abrem um ano antes, tá? Da data de início do curso. Então, o calendário acadêmico, acho que tem um pouco a ver com a próxima pergunta, né? Que é quando é indicado para o aluno começar o processo de admissão. Então, vou responder meio junto, tá, Mari? O ano letivo oficialmente começa sempre em setembro, tá? Diferente do nosso calendário brasileiro. Então, em setembro do ano anterior, as candidaturas já abrem para o ano seguinte. Então, o ano indicado, né, quando tem que começar o processo de consultoria de candidatura, é sempre um ano antes do ingresso. Logo, o ano indicado para começar o processo de admissão é no terceiro ano do ensino médio, tá? Porque durante o primeiro semestre o aluno pode se preparar, principalmente se for um curso que requer portfólio, requer exames externos, o aluno vai se preparando durante o primeiro semestre do terceiro ano, para quando chegar a abertura das candidaturas em setembro, está tudo pronto para só fazer o processo documental mesmo,
né? E aí, dentro desse calendário, ele ingressaria em setembro do ano seguinte, tá? Se o aluno for esperar concluir o ensino médio para então começar um processo de análise, de consultoria de candidatura, pode ser que ele não consiga ingressar no ano letivo seguinte, né? Então, pode ser que ele tenha que esperar mais um ano justamente por conta dos prazos. Dependendo do curso, é mais fácil conseguir esse acesso sequencial, mas se for um curso que tenha talvez portfólio, talvez exames externos, cursos de medicina, por exemplo, tem só 1 mês e meio de candidatura aberta, né? Então, por isso que a gente sempre recomenda que o estudante comece ou um ano antes do ano de ingresso desejado dele, ou assim que começar o terceiro ano, para fazer tudo com calma, passo a passo, observando todos os prazos. Mari, a Valéria perguntou sobre visto. Bom, o visto, o que você gostaria de saber? Se é muito difícil, tá? Bom, não é difícil, porque se você consegue o número do CAS, se você tem aceitação da universidade, uma unconditional offer, como se fala, você preenche um formulário do governo, tá? E agenda uma entrevista. Esse é um processo natural para os estudantes, não é um processo difícil, como, por exemplo, se você entra como turista em alguns países, que você precisa passar por algumas preocupações no caso de ser aceito ou não, tá? Então, o visto, o Student Visa, como é assim chamado hoje em dia, que mudou, era o Tier 4, ele não é um procedimento difícil, não, tá? Tati, a Luísa Bonato gostaria de saber qual é a melhor universidade do Reino Unido para a área de comunicação? Bom, como são 131 universidades e 35 mil opções de cursos, eu não vou saber dizer assim, né, qual é a melhor, tá? A gente, quando faz a consultoria acadêmica, a gente primeiro vai fazer uma entrevista com o estudante, um processo para a gente compreender qual é o perfil de curso que o estudante deseja fazer, o que ele quer com esse curso, quais são os objetivos dele, se ele quer seguir carreira internacional, se ele quer voltar para o Brasil, qual a atividade que ele quer desempenhar, né? E dentro dessa análise mais holística, assim, mais complexa, que a gente vai selecionar as opções de universidade mais indicadas para aquele estudante, tá? Então, não necessariamente a melhor universidade do ranking mundial vai ser a melhor universidade na área de comunicação, né, como você está perguntando, e não necessariamente aquela universidade que é a melhor posicionada, a melhor reputação na área de comunicação, vai ser aquela que vai atender os seus objetivos, os seus interesses, os seus planos, tá? Então, além de não saber te dizer agora, né, o posicionamento do ranking de cada uma para citar alguma, tudo é bastante relativo, a gente faz realmente um processo personalizado, tá? Então, não temos mais perguntas, né? Então, acho que a gente já pode encerrar, tá? Estamos à disposição. Qualquer dúvida, a gente está à disposição lá no e-mail que a Mari citou, a gente está à disposição também através do estudo preliminar, se vocês quiserem conhecer melhor as suas chances de ingressar na Universidade Britânica, a gente faz uma análise do perfil do estudante, lá naquele formulário que a Mari citou. E muito obrigada a todos pela participação, tá? Foi um prazer falar com vocês. E até o próximo webinar. Muito obrigada a todos e até a próxima.